enfrentar-me a mim, reconstruir-me a mim para ter mais qualidade de vida e para ser mais consciente daquilo que eu posso fazer e não. A busca interior leva-nos a uma unidade da matéria, sabes, e do espírito. Então aí comecei a dedicar-me a mim próprio, a cuidar de mim, a reverter tudo aquilo que eu podia reverter e tudo aquilo que o universo me permitia construir ou reconstruir. Estar comigo, estar no meu interior, é estar em comunhão com as coisas que me rodeiam. A partir do momento em que tu decides alterar tudo, tu começas a ver a tua transformação, porque tu começas a cuidar de ti, a cuidar do teu jardim e as flores vão aparecendo a pouco e pouco. O Alentejo é um mundo, estende-se por mais de 30 mil km². Esta zona é a maior região de Portugal em termos territoriais. Tem menos gente, mas a natureza predomina. Neste território alentejano, as mentes ainda estão muito fechadas, mas há quem procure contrariar esta realidade e viver de uma forma que, para muitos, ainda é um tabu. Ninguém vive sem luz nem água, e eu também não. O que mudou é a maneira como eu controlo esse processo. Portanto, a água, eu recolho a água da chuva, a luz, eu tenho um painel solar do qual obtenho energia suficiente para carregar os meus gadgets e telemóveis e computador. Depois a relação, a única diferença é que eu não estou dependente de nenhuma companhia, tornei-me independente nesse processo e nessa independência tornei-me consciente da água que utilizo, da eletricidade que utilizo, da lenha que utilizo, das várias coisas, das várias energias necessárias para a vida. A mente comanda o corpo. Muitas vezes, os desequilíbrios refletem-se na saúde. Os caminhos de quem busca a mudança unem-se na procura de um maior autoconhecimento e bem-estar geral. O que normalmente acontece com as pessoas, uma desgraça na vida, no meu caso uma doença, e que depois descobrimos que a vida não é satisfatória, não podemos... A doença foi grave, de tal maneira que tive medo de perder a vida mesmo, ali à beira. E uma pessoa começa a perguntar-se, mas é isso? Estou a vida inteira a sobreviver? Ou há mais do que isso? Há mais a descobrir? E descobrimos que há uma vontade de conectar com as outras pessoas, de conectar com a vida, que no dia a dia não temos hipótese. Então temos que começar uma procura de o que é que isso significa e também para procurar as razões que levaram a afastar-nos daquela essência. Levou a minha insatisfação a nível profissional, já há muitos anos. Há 18 anos que eu trabalhava num gabinete, mas não estava satisfeita com o meu trabalho e então eu decidi, o ano passado, que eu tinha que mudar. Mas não sabia muito bem como ou o que fazer. E então entrei numa formação que mudou a minha vida, descobri qual é que era o meu propósito e em 6 meses eu consegui colocar este projeto em ação. E passado 6 meses eu já tinha clientes e passado 9 meses eu deixei o meu trabalho e hoje vivo exclusivamente deste propósito de vida. Este ano fiz uma pausa de estudos e estive a trabalhar desde setembro. Num restaurante em Lisboa, num sítio assim relativamente turístico e pronto, e apesar de ter conseguido juntar algum dinheiro, a aprendizagem que eu retirava de lá não era exatamente algo que eu... Bem, resumindo a questão, aqui não estou a receber dinheiro, mas estou a aprender muito mais do que gostaria num sítio em Lisboa onde pudesse estar a trabalhar enquanto pessoa remunerada. E pronto, achei que seria importante ter essa experiência ao longo deste ano. Já tive a minha experiência
laboral remunerada e agora queria ter uma experiência em que não exigia que me dessem dinheiro, só queria aprender. Eu cheguei ao Reiki de uma forma muito natural. Foi também através de uma amiga, porque eu não conhecia bem o Reiki, pronto, não conhecia o que é que era esta terapia. E uma amiga minha é que me deu a conhecer, porque ela já era reikiana, e ela deu-me a conhecer o Reiki e foi ela que me iniciou nestas atividades de Reiki. Depois comecei com ela a partilhas de Reiki, onde também fazia meditação e de forma natural comecei a adorar. Tudo começou no Reiki e tudo começou por uma questão de saúde. Em 2007 eu comecei um processo algo complicado na minha vida, porque eu sou militar e o processo de regimento começou a entrar em extinção e isso não foi fácil de gerir interiormente. Criou aqui umas questões emocionais, umas mágoas e alguns sentimentos drásticos que se revelaram em problemas físicos que mais tarde me levaram à cirurgia. E isto começou a criar um processo destrutivo. Então eu comecei a decidir que eu tinha que fazer alguma coisa por mim. Quase como todos, eu vivia uma vida muito atarefada em Lisboa. Tinha um emprego muito estressante e havia uma vontade dentro de mim realmente de mudar, de encontrar algo diferente, de algo mais natural. E no meio de uma crise no meu trabalho eu decidi experimentar, vir mudar e alterar a minha vida. Sempre tive muitas preocupações ambientais e sempre tive animais toda a vida e sempre adorei animais e os direitos dos animais. E a dada altura comecei a sentir-me hipócrita comigo própria porque eu nunca comi produtos de caça, mas sentia-me hipócrita porque eu defendia os direitos dos animais, no entanto continuava a comer animais. E de um dia para o outro decidi, já chega, vou deixar de comer animais e comecei-me a sentir melhor comigo própria. Comecei por ser professora de matemática, tirei a licenciatura, durante muitos anos usei a matemática, mas de qualquer das formas não me sentia bem. E depois comecei a procurar outras fontes que não sabia bem o quê, até que um dia encontrei um livro de Reiki, já foi há cerca de 20 anos, e me transmitiu-me algo. Uma satisfação grande. Depois procurei um mestre e realmente senti ali como se fosse um chamamento. E a partir daí entreguei-me muito a fazer Reiki. As outras terapias fui aprendendo também, mas a primeira realmente foi o Reiki. São várias as práticas utilizadas para o equilíbrio entre corpo e mente. Reiki, PNL, meditação, coaching são algumas das palavras ainda estranhas para uma parte da sociedade. Mas afinal, em que consiste cada uma delas? Todas elas têm por base o desenvolvimento pessoal ou profissional. Depois, dependentemente do que a pessoa quer, através desse desenvolvimento, há pessoas que querem algo ligado mesmo com elas, com o aspecto físico, mental, emocional, espiritual. São pessoas que procuram muita terapia Reiki, pessoas que procuram objetivos na vida ou alcançar objetivos, procuram o coaching, pessoas que querem mudar padrões, procuram o PNL, pessoas que procuram previsões, numerologia ou mindfulness, e para quem procura a concentração, que há pessoas que não conseguem viver no aqui e agora, estão sempre muito ansiosas no passado ou no futuro. Normalmente a ansiedade tem mais a ver com o futuro. Procuram o mindfulness ou a meditação. A meditação é simples, digamos. Meditação, dou aulas de meditação, cursos de meditação, mas também faço percursos de meditação para pessoas com problemas específicos, que é uma espécie de coaching que eu faço com as pessoas. Ao longo de um tempo trabalho com eles para através da meditação, trabalharam os seus problemas emocionais ou físicos, e são percursos de meditação muito específicos para as pessoas. Sessões de som são sound healing, é trabalhar a energia através do som das taças tibetanas, instrumentos acústicos, a voz, mantras, tambores, esse tipo de instrumentos.
Eu ajudo mulheres que se sentem insatisfeitas e perdidas na sua vida profissional a encontrar a sua missão de vida, e ajudo também mulheres que querem desbloquear a sua vida sem perderem tempo e dinheiro para viverem a sua melhor versão, sem viverem num esforço constante. E faço isso através de um programa de coaching em que tem 10 semanas, em que ensino passo a passo a fazer essa transformação, numa viagem na linha do tempo, em que vamos ao passado, vamos ao presente e vamos também ao futuro, no fundo, visualizar para materializar. Portanto, é um processo contínuo, que demora mais ou menos cerca de 3 meses, em que as mulheres passam por um processo de transformação, em que se encontram a si, encontram também a sua missão de vida e aquilo que podem fazer, que gostem, que amem e que se sintam realizadas. O despertar de consciência é um caminho de transformação. Quem opta pelo crescimento espiritual torna-se uma pessoa diferente. Por vezes tudo muda, quer na relação com a natureza, na forma como se olha para o mundo ou até mesmo na relação com os animais. Eu, desde muito miúda, que tenho uma abordagem em relação aos animais muito cuidada, gosto deles, não trato mal, não gosto de matar, seja o que for, não faz parte da minha maneira de ser. Gosto de, em relação ao lixo, também sempre cuidei do planeta, porque ralhava com os mais velhos, que eles não gostavam muito, mas eu ralhava com eles, é verdade, desde muito pequena. Portanto, mudou no sentido de poder, digamos que o facto de ser terapeuta, já posso ralhar de uma forma mais concisa, ou já peço que as pessoas não levam tão mal de dizer, olha, não deita o papel para o chão, porque a pessoa sabe, é o terapeuta, tem aquelas manias, mesmo que pensem isso, já há uma abordagem diferente. Em relação ao meio ambiente, há um maior respeito da nossa parte sobre tudo aquilo que nos envolve. Quando eu comecei a viver e a vivenciar todas estas questões holísticas e decidi mudar o rumo da minha vida, eu comecei a ter um maior respeito pelas plantas, comecei a ter um maior respeito pelos animais. Procuro sempre que posso não utilizar produtos químicos para não ser nocivo para o ambiente que no fundo me alimenta. Em todas as plantas que nós cultivamos para a alimentação, procuro não pôr qualquer produto químico. Tento trabalhar nesse aspecto com outro tipo de meios de combate, não nocivos. Os animais fazem parte da nossa vida. Esta casa tem 4 gatos, tem 2 cães, tem um periquito e mais os outros que andam por aí fora. Portanto, todos eles fazem parte de nós, fazem parte do nosso dia-a-dia. Cada vez mais eu me vejo nos animais, na natureza. Portanto, estar comigo, estar no meu interior, é estar em comunhão com as coisas que me rodeiam. E é claro que considero um defensor hoje a vida para mim é como se fosse uma unidade. As coisas estão juntas e a vida natural é a única saída para nós. A relação com a natureza, eu sempre tive interesse para o lado espiritual, e a natureza sempre, olha, estamos a viver no meio do montado. Isto sempre foi algo que me atrai muito, e então a diferença no relacionamento que tenho agora com a natureza e que tinha antes, talvez seja que comecei a ler mais a natureza e ver os significados e ver realmente o que é que podemos aprender com a natureza. O nosso planeta, aquilo que nós chamamos de projeto de vida, natureza, como quiseres chamar, nunca funciona sem os 5 reinos. Os 5 reinos são o reino dos fungos, das bactérias, dos animais, dos vegetais e os outros que nós não sabemos classificar. Não é? Então, no nosso entender, não é possível fazer agricultura biológica sem animais. Não faz sentido. Podem ser animais pequenos, podem ser insetos, podem ser animais de galinhas, podem ser animais de grande porte, podemos discutir isso. Agora, não faz sentido montar um projeto que pretende funcionar à semelhança da natureza sem verdadeiramente a imitar. E todos estes reinos desempenham diferentes funções nos ecossistemas.
outra coisa. E, portanto, um animal, como qualquer planta, deve estar no sistema, atendendo essencialmente, não tanto àquilo que nós queremos tirar dele, mas às funções que ele desempenha no sistema. O que nós estamos absolutamente contra é a ideia de ter um porco só para lhe tirar carne. Com o aumento da informação, são cada vez mais os adeptos do vegetarianismo. Sensibilizados pela forma como os animais são tratados, pelo impacto ambiental e pelo desperdício de água utilizada para a sua produção, os vegetarianos tornam-se mais conscientes. Eu primeiro deixei de comer carne de vaca, porque é a que polui mais, e estive cerca de um ano sem comer carne de vaca e a tentar reduzir o consumo de outras carnes e peixes. Sendo que tentei por praticar um outro regime, que é o flexitarianismo, que basicamente consiste em casa, não termos produtos de origem animal, não termos carne, não termos peixe. No entanto, em certas ocasiões, principalmente por não haver outra opção, quando somos convidados para ir jantar ou almoçar à casa de alguém, consumir esses produtos, a carne e o peixe. E de repente continuava-me a sentir mal comigo própria, continuava a achar que não fazia sentido. E chegou a uma altura que cortei mesmo de todo. Mas foi de certa forma lento, porque cortei primeiro a vaca, depois cortei a carne e depois por último o peixe. Eu sou basicamente vegetariano. Se tu entras lá dentro e vês que eu alimento-me de sumos, portanto vegano muitas vezes, vegetariano uma parte do tempo. A minha sogra adoeceu, isto foi já há 30 anos, e na altura eu fiz com o meu marido um tratamento alternativo com ela, baseado em dietas, e na altura é que tornámos macrobiotas. Mas isto já foi há 30 anos, foi muito antes da minha viragem para outro tipo de trabalho. Então já estávamos com noção que a alimentação e a saúde e a integração na natureza está tudo ligado. De maneira que aí é que não mudou muito. Eu já sou vegetariana desde 88. Segundo um estudo promovido pelo Centro Vegetariano, em 10 anos, o número de pessoas que adotaram este regime quadriplicou. Em 2007, o valor já ultrapassava os 30 mil. Atualmente são 120 mil os portugueses que seguem esta dieta. Este número representa 1,2% da população portuguesa. E no Alentejo, como é seguir este tipo de alimentação? E, por exemplo, almoçar ou jantar fora pode ser um desafio enorme, porque as opções é sempre uma omelete, o que a mim também não me costuma fazer muito bem, costumo ficar um bocado mal com os ovos, ou então oferecem-me uma série de acompanhamentos. Eu, por mim, muitas vezes a comer arroz com batatas fritas e salada para o almoço. São muito poucos os restaurantes que têm opções vegetarianas. Quem altera os seus modos de vida sente mudanças. Eu fiz formação de 3º nível e em cada nível e cada formação que eu fui fazendo, eu notava que a nível pessoal, que eu ia crescendo cada vez mais no meu desenvolvimento pessoal e no meu autoconhecimento. Tu vais deixando de ter as tuas dores, vais deixando de ter o teu sofrimento sempre latente, vais conseguir gerir as tuas emoções, os teus estados emocionais que são degradativos começam a ser alterados, a forma como tu te relacionas com os outros muda e toda essa mudança traz montes de benefícios para ti próprio. E foi esse, essencialmente, o grande, digamos, crescimento que eu senti foi precisamente pelo aspecto físico. Após iniciar o 1º nível de Reiki, perdi muitos medos logo nesse nível, muitos medos mesmo. Aí foi o que se caracterizou mais na minha ascensão energética, se isso existe, se essa forma existe. Mas foi o que eu senti mais, logo, uma perda de medos muito grande. Isso fez de mim, uma pessoa quando perde medos sente-se assim, tipo, poderosa, não tem nada a ver com o ego, não tem a ver com aqueles poderes, ou uma super qualquer coisa, não tem a ver com isso. Mas tem a ver com... Há um contentamento, há ali algo que nós sentimos mesmo profundamente bem, porque o facto de perder muitos medos e ser gradual e contínuo faz de nós realmente um ser diferente, e isso sentiu-se imenso, não só no desenvolvimento da pessoa, mas também no desenvolvimento mais amplo, mais a nível social, profissional, noutras áreas. A grande mudança sentimos na saúde. Obviamente, e no meu caso, como foi a partir de uma doença,
que eu comecei o caminho espiritual, a saúde melhorou muito e tive muito mais noção com como o nosso corpo armazena toda a informação do subconsciente. A minha vivência emocional também mudou. Eu costumo dizer que aumentas a tua frequência, aumentas a tua envolvência. E isso para mim começou a ser lei, porque quanto mais eu cuidava de mim, mais pessoas que eventualmente poderiam ser nocivas deixavam de estar presentes na minha vida. Há um carisma diferente, há uma descoberta da essência da pessoa. E então, a partir daí, a grande mudança é que começamos a perceber isso mesmo, que há tanta informação disponível, porque o nosso subconsciente apanha tanta coisa, e que muitas vezes passamos por cima. Então, começamos a conectar com isso. Outras mudanças que eu notei foi na família. A família toda muda também quando nós mudamos. Quando nós tornamos mais calmos e mais equilibrados, a família também. Estas mudanças trazem consigo reações por parte daqueles que os rodeiam, mas por vezes estas não são as esperadas. A família achou muito estranho, aceitou, porque nessa altura eles já não tinham muita... Quando eu mudei para aqui, eles já não tinham muito controle sobre mim, quando eu já era independente. Não é? Os amigos, muitos separaram-se, muitos afastaram-se, muitos não entenderam, ficaram os bons. Ficaram aqueles que vêm cá ainda e visitam e que aproveitam também esta minha mudança. Não é? As pessoas mais próximas são as primeiras pessoas que dão o feedback ao contrário daquilo que tu queres. Ou seja, são aquelas que tu esperas que te apoiem, são as primeiras muitas vezes a dizer que não te entendem. Esse é o primeiro desafio que tu encontras quando começas a decidir tomar um caminho diferente. Já há muitos anos, como eu disse anteriormente, que eu estava insatisfeita na minha vida profissional e isso depois também acabava por se refletir na minha vida pessoal, porque eu chegava à casa com o stress de um trabalho que eu não gostava e descarregava cá em casa, nos pais, no marido, no filho, e eles já sabiam que era a minha intenção mudar. A família às vezes está mais preocupada, a minha mãe está sempre, tens de ir fazer análises porque estás muito fraca, porque não comes proteínas, porque isto ou porque aquilo. Mas de resto reagiram bem, mesmo os meus avós e tudo, eu pensei que fosse mais complicado, mas foi relativamente fácil. Acho que estão mais preocupados com a saúde, mas desde que esteja tudo bem. E quando eu em setembro cheguei ao pé deles a dizer que ia mudar a minha vida, que não me sentia mais satisfeita naquele trabalho e que agora ia ajudar outras mulheres, eles reagiram bem e disseram que aquilo que eu precisasse, que eles iam estar sempre cá a apoiar. Muita gente não está preparada para ser nem aquilo que gosta, nem aquilo que quer, nem fazer aquilo que sente que tem aptidão para fazer, nem alimentar os seus sonhos, porque os sonhos são das crianças. A criança é que sonha. Não, todos nós somos crianças. Então todos nós temos que alimentar o nosso sonho ao longo da vida. As terapias alternativas não pretendem substituir as medicinas tradicionais, muito pelo contrário, complementam-se, ajudando assim a equilibrar o ser humano como um todo. São terapias que se complementam. Pronto, nós temos muito a parte de enfermagem, que também trabalha com a parte a nível farmacológico, não é? Mas uma coisa não substitui a outra de todo, não é? Elas complementam-se. Na parte de enfermagem, o nosso foco é o ser humano no seu todo, não é? No seu todo holístico, na parte física, emocional, psicológica, espiritual. E, portanto, a nível de enfermagem nós não nos focamos apenas no físico, não é? Nós temos que olhar para a pessoa como um todo. Daí também o Reiki complementar esta parte, não é? E acho que faz todo o sentido uma terapia complementar, esta terapia complementar a enfermagem. Há um padrão implantado na sociedade que diz que doença é com o médico e tu só tens que seguir aquilo que a sociedade quer de ti. Quando tu decides ser aquilo que tu realmente gostas e sentes que queres,
Então aí complica. A saúde é outro dos motivos que leva à alteração do estilo de vida. Há um ano atrás eu fui confrontada com um desafio de saúde em que foi-me descoberta a endometriose e então eu recorri à ajuda médica primeiro e então o médico aquilo que queria era que eu tomasse químicos e isso não me ia curar. E então eu decidi que não era pelos químicos e que queria fazer essa transformação, queria cuidar de mim, chegar à cura através dos alimentos. A nível, quando faço análise e tudo, vejo que há certos valores que estão mais normais do que estavam antes e vejo que sim, a esse nível, mas de resto é óbvio que há certas coisas que baixam um bocadinho, por exemplo, a probabilidade de ter anemias é um bocado maior. Mas mesmo assim, desde que uma pessoa consuma os alimentos certos, as leguminosas, por exemplo, que são muito importantes, não tenho quaisquer problemas. Recorri a uma consulta alimentar e mudei ainda mais a alimentação. Deixei de comer tudo o que era glúten, deixei de comer batata, massas, açúcares. Portanto, fiz aqui uma grande mudança na alimentação. Continuo a comer o peixe, muitas leguminosas também e isso fez toda a transformação, porque com a doença eu tinha muitas dores na altura quando me vinha a menstruação e passado este tempo, desde agosto mais ou menos que estou a fazer esse processo com a alimentação, estamos em abril e já há 2 meses que eu não tenho qualquer dor e portanto tenho uma menstruação saudável. Também associada ao tratamento de doenças está a naturopatia. Esta utiliza ferramentas que a própria natureza proporciona. Quando se cura um órgão, não se pode estar a poluir outro, não se pode estar se a vida for vista como um todo, nós não podemos estar a fazer bem uma coisa e estar mal a fazer mal a outra. A coisa tem que ser vista como um todo. Então, as medicinas naturais são com certeza a única maneira para curar, porque são milhares de anos de pesquisas que os homens já fizeram e a terra, os 4 elementos, a terra, a água, o ar e o fogo, curam-nos. A terra através da argila, uma das maneiras, o ar é a respiração, que nós temos que aprender a respirar, o fogo é o sol, que é ao fim e ao cabo o pai da vida, né? E a água por si própria, nós somos água. Mas como eram estas pessoas antes de seguirem por estes caminhos? O Luís há 15 anos não sabia quem era, não sabia o que era a vida, estava perdido e com montes de questões. Era um militar que estava a iniciar um projeto Museu Militar de Elvas, portanto já visava um conhecimento, já visava aprender e ensinar, o que é muito importante, já visava divulgar cultura, digamos assim, mas continuava a ser um militar, com farda. Era uma Cláudia completamente estressada, a atravessar um desafio muito grande na sua vida, porque estava a atravessar um processo de divórcio, com um filho pequeno, a entrar num mestrado em que eu trabalhava das 9 às 5h30, das 5h30 para as aulas de mestrado, acabava às 11h30, da noite ia para casa ainda fazer trabalhos, até às 2 e 3 da manhã, para no outro dia voltar à rotina. Portanto, eu basicamente não tinha tempo para mim, nem para o meu filho, nem para a família. Portanto, era um stress há 10 anos atrás. Felizmente, essa realidade mudou e hoje em dia sou dona do meu tempo e tenho liberdade e tenho muito tempo para estar também com a minha família e com aqueles que me são mais queridos. Hoje houve toda uma evolução, uma flexibilidade, uma maior atenção ao outro, um maior cuidado de mim próprio, uma atenção especial para mim, para que eu consiga estar sempre bem. O Luís de hoje não está encontrado, portanto, porque isto não há um caminho, não há uma coisa que para num sítio, continua em busca, mas hoje a vida tem sentido, a vida faz parte de uma ideia global. Com os meus desafios, que são grandes, e sempre com a atenção de cuidar, crescer e evoluir, para ser. Desintoxicando o nosso ambiente, o ar que respiramos, os alimentos que comemos, a água que bebemos e os produtos que utilizamos, apoiamos o ciclo natural da vida. A chave inglesa é a ferramenta do sistema, não é aquilo que está pensado como meio de transporte, não sei se me faço entender. Não é?
As plantas primárias e os animais são ferramentas do sistema. Não quer dizer que nós não os possamos comer. Porquê? Porque todos nós participamos numa coisa, numa função que todos os seres da natureza têm, que é participar numa cadeia alimentar. Eu, quando morrer, como não quero ser cremado, e mesmo que fosse cremado, ia participar numa cadeia alimentar de minerais, eu vou participar numa cadeia alimentar viva, porque vou ser comido, vou ser enterrado e vou ser comido, se respeitarem a minha vontade, vou ser comido por bactérias e fungos. E não tenho problema nenhum nisso. O que eu teria problema é se você me dissesse que eu só estava aqui a ser alimentado por bactérias para depois me comerem. Aí sim eu chateava-me, porque eu acho que sou capaz de fazer outras coisas. É a mesma coisa que nós pensarmos num porco só para lhe tirar carne.